Mais de 100 nações possuem esta força mundial transformadora. Democracia cristã. Nós somos a democracia cristã. A paz na terra acesa em cada manhã. Salve Nação 27! Somos do tamanho do Brasil. Com a palavra, o presidente executivo da Fundação Democrata Cristã, professor Lindenberg Moraes. A Fundação Democrata Cristã, cuja missão é pesquisar, atualizar e manter viva a nossa longa e atuante história partidária, tem a honra de apresentar este documentário, Democracia Cristã, rumo aos 75 anos de Brasil. Nesta marca histórica de conquistas e grandes realizações, nós da Democracia Cristã Mulher, caminhando para os nossos 10 anos de atividades nacionais, temos a consciência da responsabilidade de cada vez mais assumirmos posições partidárias, sociais e políticas na construção de um novo e melhor Brasil. O deputado federal constituinte José Maria Imael, presidente nacional da Democracia Cristã, é um dos principais protagonistas dessa história. Salve democrata cristãs, salve democrata cristãos. Estamos radiantes nesta data e felizes em recebê-los aqui para que juntos revivamos um pouco desta história. A democracia cristã, não como um partido político, mas como filosofia, já estava presente na Europa desde o século XIX, alicerçada nos princípios da dignidade humana, colocando a pessoa como centro do processo político-social, unindo a liberdade e a justiça, através dos valores da solidariedade. O grande mal não é a pobreza dos necessitados, mas sim a indiferença dos abastados e dos pardos. Esse pensamento do padre Lebré, Louis Joseph Lebré, é a consciência viva desse princípio da dignidade humana, defendida pelos pensadores da democracia cristã, resistentes ao avanço do nazismo na Europa. Jacques Maritain, Emmanuel Moriner, Etienne Gilson e outros que conjugavam economia e humanismo, unidos pelos laços do cristianismo. Economia, humanismo, cristianismo. Esta filosofia toma corpo como partido político em plena Segunda Guerra Mundial. Itália, capital do catolicismo mundial, bombardeada, destruída, palco do medo, fome e miséria. Neste cenário de 1942, Alcide de Gasperi funda o PDC, Partido Democrata Cristão, que se ergue na reconstrução nacional italiana. Era a esperança que surgia. 1945. O democrata cristão de Gasperi assume o cargo de primeiro-ministro, sendo o grande líder na reconstrução material e moral da Itália no pós-guerra. Che porteranno alla vittoria della democrazia cristiana. Uma política reconstrutiva, política orgânica e reorganizativa. Essa esperança toma corpo e cresce pela Europa. E chega à Alemanha luterana, também destruída pela guerra. 1945. Konrad Adenauer funda a CDU, União Democrata Cristã. Renasce a fé de uma nação potência. O democrata cristão Adenauer assume como primeiro-ministro da República Federal da Alemanha e se reelege 3 vezes chanceler. Em 1945, mesmo não tendo no Brasil o cenário do pós-guerra, sentíamos os efeitos dramáticos dessa tragédia mundial. E essa força transformadora chega até nós. Nós, democrata cristãos brasileiros, temos o orgulho de termos recebido essa força mundial pelas mãos de um jovem negro, visionário, o mestre do direito do Largo de São Francisco, Cesarino Júnior, que juntamente com outros companheiros como Queiroz Filho, Monsenhor Arruda Câmara, Tristão de Ataíde e outros, fundam no Teatro Municipal de São Paulo, em 9 de julho de 1945, o PDC, Partido Democrata Cristão. A flama de todos era a doutrina mundial que busca, como hoje, construir sociedades livres, justas e solidárias.
Recém-fundada a Democracia Cristã, já em 1946, elege para a Assembleia Nacional Constituinte 2 deputados federais constituintes, Manuel Vitor por São Paulo e Monsenhor Arruda Câmara por Pernambuco. A Democracia Cristã expandiu-se rapidamente, revelando para a política nacional Jânio Quadros, Franco Montoro, Carvalho Pinto, José Richa, Ney Braga, Plínio de Arruda Sampaio, Nelson Marquesan e muitos outros. Jânio Quadros, como democrata cristão, se elegeu em São Paulo vereador em 1947, deputado estadual em 50 e prefeito de São Paulo em 53. Franco Montoro nasce na Democracia Cristã como vereador da cidade de São Paulo em 1950. Deputado estadual em 55, 2 vezes deputado federal, 59 e 63. Ministro do Trabalho em 1962. Franco Montoro, fervoroso líder da Democracia Cristã, preside nacionalmente o PDC. É uma frase de São Paulo: não há quem sofra que eu não sofra também. Carvalho Pinto, governador de São Paulo em 1958 pela Democracia Cristã. Brasil, bicampeão mundial de futebol. Atenção, amigos. 1962. Motivado pela proposta humanística do PDC, o jovem gaúcho José Maria Emael, recém-formado pela PUC do Rio Grande do Sul em Filosofia e Direito, ingressa na Juventude Democrata Cristã em 1962, em Porto Alegre. 1964. Já no clima do regime de exceção, Emael assiste o final dessa força política nacional contagiante. 1965. O ato institucional número 2 extingue os 13 partidos políticos existentes, criando o bipartidarismo, Arena e MDB. O presidente nacional do PDC era o então deputado federal Franco Montoro. Durante 20 anos, acompanhei essa seiva transformadora, renascendo e fortalecendo democracias pelo mundo, reconstruindo economias, nações, potências, e o Brasil privado dessa força. 1985, 20 anos depois, com a abertura política, temos de volta o pluripartidarismo. E a Democracia Cristã ressurge no Brasil. O PDC, Partido Democrata Cristão, é refundado pelo médico Jorge Coelho de Sá, no Rio de Janeiro, que convoca José Maria Emael para reorganizar, presidir o PDC em São Paulo e ser o seu candidato à prefeitura da capital paulista. Foi um reinício difícil, mas muito especial, pois nos proporcionou disputar a primeira eleição direta para prefeito depois de 20 anos de prefeitos nomeados e disputar com nomes consagrados da política nacional. Devo a minha entrada à vida pública aos paulistas que me adotaram e aos paulistanos que acreditaram em minhas propostas, e a genialidade de um companheiro, José Raimundo de Castro, autor do histórico jingle Emael, um democrata cristão. Ei, 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 Emael, um democrata cristão. Nascia Emael, o democrata cristão, que já em 1986 recebia uma das mais expressivas votações de São Paulo, o elegendo deputado federal constituinte ao lado de mais 4 constituintes democrata cristãos. Ao final da Assembleia Nacional Constituinte, Emael se destacou entre os 559 constituintes como um dos 15 com maior número de propostas criadas, defendidas e aprovadas. Foram 145 propostas, que o tornam um dos mais destacados autores da Carta Magna vigente. A nação vai mudar. A Constituição pretende ser a voz, a letra, a vontade política da sociedade rumo à mudança. Que a promulgação seja o nosso grito. Mudar para vencer. Muda, Brasil! Conceitualmente, podemos destacar como uma das mais emblemáticas conquistas o artigo 3º, inciso 1º, o qual define o modelo de sociedade que nós, brasileiros, devemos construir. Uma sociedade livre, justa e solidária.
Mas muitas outras conquistas são ressaltadas pelos maiores nomes do direito. Na área tributária, por exemplo. E aí tivemos um contato intenso com o deputado Emael, que, por conhecer profundamente o direito tributário, foi um autor de uma série de propostas, algumas delas eu também tinha feito na subcomissão de tributos, na minha audiência pública, e que tiveram aprovação por parte do Congresso. As propostas iniciais no que diz respeito aos princípios gerais e às limitações constitucionais do poder tributar, eu considero ainda hoje que foi o que melhor a Constituinte produziu para definir direitos fundamentais do contribuinte. Na opinião de um dos maiores constitucionalistas, Medalha Rui Barbosa. Bom, eu posso falar um pouco mais sobre a atuação do Constituinte Emael, muito importante na construção de uma Constituição progressista. Tem vários textos dele aprovados na Constituinte, é sabido, além do artigo 3º, alguns artigos da defesa do contribuinte, dispositivos da defesa do trabalhador, vieram realmente da atuação do Constituinte Emael. Em 1990, São Paulo reelege o deputado federal Emael. São Paulo me reelegeu. E o PDC, com 22 deputados federais, ingressa na década de 90 com uma forte bancada democrata cristã na Câmara Federal. E mais, 4 senadores, dezenas de deputados estaduais, centenas de prefeitos e milhares de vereadores. Éramos, novamente, uma das maiores forças políticas do país. Como falamos no início deste documentário, esta é uma história de tenacidade, fé e superações. Democracia cristã. Como essa força política nacional sofre sua segunda tragédia? 1993. Através de uma decisão completamente equivocada da então Direção Executiva Nacional do PDC, surge a fusão do PDC ao PDS. Estava em meu segundo mandato na Câmara Federal. Como presidente estadual do PDC em São Paulo, resisti, tentei impedir de todas as formas essa tragédia. Na madrugada de 3 de abril de 1993, impetrei o mandato de segurança junto ao TSE contra a fusão. 9 horas da manhã, sozinho na oposição, ingresso no plenário da Câmara dos Deputados para acompanhar a democracia cristã até o seu final. À medida que as horas passavam, a sensação da perda crescia. 15 horas. A convenção já caminhava para o seu final. Era inevitável a perda. Em um pedaço de papel, escrevi o que a alma ditava. Velo nesse momento. 15 horas da tarde do dia 3 de abril de 1993. Solitariamente. A imensa, triste e também solitária agonia da democracia cristã, do Partido Democrata Cristão em nosso país. Em 1965, foi a mão fria do regime militar que ceifou-lhe a vida. Hoje, 1993, são os seus próprios dirigentes que lhe cortam a existência, quando teriam o poder de perpetuá-la. Mas a democracia cristã, que já renasceu uma vez, renascerá novamente. E ao renascer, no próximo amanhã, será eterna. E ela renasceu. Eu e mais 114 companheiros refundávamos a democracia cristã no Brasil e acrescentamos a sigla PDC-US, fortalecendo o compromisso com a justiça social e a solidariedade. Nascia o PSDC, Partido Social Democrata Cristão. Democracia cristã, quantas barreiras já tivemos de vencer. Tantas barreiras já tivemos que vencer. E vencemos. Nós estaremos sempre com você. Cantos de todas as cores. Foi uma reconstrução de pedra sobre pedra. Eternamente juvenil. Somos a nação Cidade por cidade, filiado por filiado. por nossa gente. 27 é do tamanho. Líderes que abraçaram a causa e chegam hoje
a 2.200 cidades, somando 250 mil filiados. Democracia cristã, quantas barreiras já tivemos de vencer. Nestes 23 anos, disputamos todas as eleições municipais, estaduais e concorremos à presidência da República 4 vezes, na difícil, mas importante missão de mostrar ao Brasil que a democracia cristã está viva, atual e cada dia mais forte. O Brasil que temos não é livre, não é justo, não é solidário. Violência dia e noite, matando nossos jovens. Saúde pública desumana, ausente, indiferente, pacientes em macas, homens e mulheres misturados, amontoados nos corredores de hospitais. Uma educação pública incapaz de preparar nossos jovens para enfrentar os desafios e se realizarem como cidadãos. Uma política externa meramente ideológica, afastando o Brasil das rotas do desenvolvimento. Um sistema tributário perverso que esmaga empresas e pessoas, impedindo o Brasil de crescer. Este é o Brasil que temos. Com esta estrutura partidária, em 2014, reelegemos 9 deputados estaduais. Retornamos ao Congresso Nacional com 2 deputados federais e 5 primeiros suplentes. Nas eleições municipais de 2016, elegemos 7 prefeitos. Elegemos o vice-prefeito de Porto Velho, Rondônia, 416 vereadores em 24 estados, 19 vereadores em 14 capitais brasileiras, sendo o presidente da Câmara Municipal de Belém, lá no Pará, 3 vereadores em Goiânia, 2 vereadores em Curitiba, Paraná, 1 vereadora, 2 vereadores em Palmas, Tocantins, 2 vereadores em Porto Velho, Rondônia, 1 vereador em Belo Horizonte, Minas Gerais, 1 vereador em Fortaleza, Ceará, 1 vereadora em Natal, Rio Grande do Norte, 1 vereador em Recife, Pernambuco, 1 vereador em Teresina, Piauí, 1 vereador em Manaus, Amazonas, 1 vereador em Cuiabá, capital do Mato Grosso, e 1 vereador em João Pessoa, Paraíba. Hoje, a democracia cristã do Brasil se alia internacionalmente às mais de 100 nações que possuem partidos democrata-cristãos. E somos, desde 2015, reconhecidos e filiados da ODCA, Organização Democrata Cristã da América. Fundado en los valores del humanismo, que ya lo decía yo, y el cristianismo, para la felicidad de los hombres y las mujeres en esta tierra y en este tiempo en que nos toca vivir. Ese es el sentido profundo del surgimiento de la democracia cristiana en Brasil y en América Latina. 27 é do tamanho do Brasil. Queridos amigos de Brasil, querido amigo Emael, nuestras felicitaciones, nuestro saludo cariñoso y que vuestro congreso sea nuevamente un gran éxito para Brasil. Democracia cristã. Olá, sou Sérgio Ferreira, presidente nacional da Nação 27 Jovem. Em 2017, a atual executiva nacional do PSDC, Partido Social Democrata Cristão, decidiu em convenção em São Paulo a nossa nova denominação partidária definitiva, Democracia Cristã DC. Nós, jovens, temos muito orgulho das nossas histórias, das nossas conquistas e de nossas propostas. Com esta estrutura partidária, podemos afirmar que estamos vivendo a perpetuação da democracia cristã no Brasil. Como diz o presidente Emael, não existe barreira que possa vencer a consciência da nossa força. Esse documentário é uma realização da Fundação Democrata Cristã do Brasil. A informação e formação de líderes da nossa causa mundial. Democracia Cristã, rumo aos 75 anos de Brasil. Tão forte foi o tempo que passou. Tão intenso o tempo que vivemos.
tão promissor um novo tempo que virá. E estamos apenas começando. Somos a Nação 27, tome partido por nossa gente. 27 é do tamanho do